No meio do vasto Oceano Pacífico, existe o lugar habitado mais isolado do planeta, um pequeno triângulo de terra vulcânica, a mais de 2.000 quilômetros da ilha mais próxima e a quase 4.000 quilômetros do continente. Este é Rapa Nui, mais conhecida pelo nome que recebeu dos exploradores europeus, a Ilha de Páscoa. Hoje, sua paisagem é de campos verdes e encostas rochosas, quase sem árvores, mas espalhados por toda esta ilha remota, estão sentinelas silenciosas de pedra. Quase 900 estátuas colossais, os Moai, algumas com mais de 10 metros de altura e pesando 80 toneladas. Eles nos encaram com seus olhos vazios, guardando um dos maiores mistérios da arqueologia. Quem foi o povo que esculpiu esses gigantes de pedra? Como uma pequena população, em uma ilha sem recursos naturais, conseguiu a proeza de engenharia de esculpir, transportar e erguer esses monumentos? E a pergunta mais sombria de todas: o que aconteceu com essa civilização, que no auge de seu poder, aparentemente, desapareceu? Para entender quem construiu os Moai, precisamos primeiro entender como eles chegaram lá. A história de Rapa Nui começa com um dos maiores feitos de exploração da história humana, a expansão polinésia. Por volta do ano 1200 d.C., partindo de ilhas, a milhares de quilômetros a oeste, um pequeno grupo de exploradores se lançou ao mar em busca de novas terras. Eles não eram marinheiros perdidos, eram mestres navegadores. Em suas canoas de casco duplo, eles viajavam por semanas, lendo os segredos do oceano e do céu. Eles se guiavam pela posição das estrelas, pelos padrões das ondas que ricocheteavam em ilhas distantes e pelo voo das aves marinhas. Após uma jornada épica, eles avistaram a pequena e desabitada ilha vulcânica. Eles trouxeram consigo as bases de uma nova sociedade. Plantas como a batata doce e a banana, galinhas e, o mais importante, sua cultura e suas crenças. Ao desembarcar, eles haviam chegado ao ponto mais oriental da colonização polinésia, o fim do mundo conhecido para eles. Por séculos, eles viveram em completo isolamento, desenvolvendo uma das culturas mais únicas do planeta. No coração da cultura Rapa Nui estava o culto aos ancestrais, e os Moai eram a manifestação física desse culto. Eles não eram deuses, Iram, Aringaora, as faces vivas de líderes e ancestrais deificados. Acreditava-se que eles continham mana, o poder espiritual de seus antepassados, que projetava proteção e prosperidade sobre seu clã e suas terras. A sociedade da ilha era dividida em clãs, e uma intensa rivalidade surgiu entre eles. A competição era para ver quem conseguia construir o Moai maior, mais elaborado e mais impressionante, para honrar seus ancestrais e demonstrar seu poder. Essa obsessão deu início a um feito de engenharia que nos espanta até hoje. As estátuas eram esculpidas diretamente na rocha do vulcão Hanu Haraku, que se tornou uma verdadeira fábrica do Moai. Os escultores usavam ferramentas de basalto, uma pedra mais dura, para lascar a rocha vulcânica mais macia. Na pedreira, ainda hoje, podemos ver centenas de Moai em todos os estágios de produção, incluindo El Gigante, uma estátua inacabada de quase 22 metros de altura, que pesaria mais de 250 toneladas. Mas o maior mistério sempre foi como eles moveram esses gigantes por quilômetros, da pedreira até a costa. A ilha não tinha animais de carga, nem rodas, nem metal. As lendas locais diziam que as estátuas caminhavam. Por muito tempo, isso foi visto como um mito. Hoje, a teoria arqueológica mais aceita é que isso é literalmente verdade. Usando equipes de dezenas de pessoas e cordas fortes, eles amarravam a estátua em pé e pulsando alternadamente de cada lado. A balançavam para frente passo a passo, em um movimento lento e oscilante. Uma vez no local, as estátuas eram erguidas sobre grandes plataformas cerimoniais de pedra, o Zau. Em uma fase posterior da cultura, algumas estátuas recebiam um adorno final, um pucau, um coque ou chapéu de pedra vulcânica vermelha, que pesava várias toneladas e era colocado no topo da cabeça do Moai. Por séculos, essa sociedade próspera e obcecada por seus ancestrais floresceu, mas a competição para construir Moai cada vez maiores se tornou uma loucura, uma corrida insustentável por prestígio que levaria a civilização ao colapso. O recurso mais vital para essa obsessão era a madeira. A Ilha de Páscoa, quando os primeiros polinésios chegaram, era coberta por uma floresta densa de palmeiras gigantes. Mas para construir as alavancas, os trenós e principalmente as milhares de metros de cordas fortes necessárias para transportar e erguer os Moai, a floresta foi sendo derrubada, árvore por árvore,
A derrubada da última árvore marcou o início do fim. Foi o ponto de não retorno. Sem madeira, eles não podiam mais construir suas canoas oceânicas para pescar atum e golfinhos em alto mar, uma fonte crucial de proteína. A deflorestação causou uma erosão massiva do solo, que antes era fértil, prejudicando as colheitas de batata doce. As aves terrestres nativas foram extintas. A escassez de recursos levou à fome, e a fome levou à guerra. A sociedade entrou em colapso. Os clãs, antes competindo com estátuas, agora competiam por comida. E nesse período de caos, os Moai, antes símbolos de proteção, tornaram-se alvos da fúria. Em um ato de humilhação contra os clãs inimigos, os guerreiros começaram a derrubar as estátuas de seus Au. O mana havia se esgotado quando o primeiro explorador europeu, o holandês Jacob Roggeveen, chegou à ilha no domingo de Páscoa de 1722. Menos daí o nome ocidental. Ele ficou perplexo. Ele encontrou uma paisagem árida, sem árvores grandes, e uma população pequena e empobrecida, vivendo em condições primitivas. E, em meio a essa desolação, as estátuas gigantes, a maioria delas derrubada. Ele não conseguia entender como aquele povo poderia ter criado tais monumentos. A história de Rapa Nui é vista por muitos como a mais clara e trágica metáfora para o nosso próprio planeta. Uma sociedade isolada, que, em sua busca por prestígio e por consumir seus recursos, sem pensar nas consequências, destruiu o próprio ecossistema que a sustentava, levando à sua própria ruína. Os Moais silenciosos, que ainda hoje vigiam a ilha mais solitária da Terra, não são apenas um mistério arqueológico. Snow Avis, um códice de pedra que nos conta uma história sobre os limites do crescimento, sobre as consequências de nossas escolhas e sobre o frágil equilíbrio que sustenta toda a civilização.